Você sabia que seus pensamentos negativos não são apenas reações automáticas à realidade, mas sim escolhas que você faz, consciente ou inconscientemente? Esses pensamentos, que surgem em momentos de medo, ansiedade ou raiva, muitas vezes moldam a nossa percepção do mundo e nos impedem de viver plenamente. Mas a boa notícia é que você tem o poder de transformá-los. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo, uma filosofia que tem resistido ao teste do tempo, pode ser a chave para acabar com os pensamentos negativos de uma vez por todas. Verdade é que, ao mudar a maneira como você vê o mundo e como reage às adversidades, pode libertar sua mente das amarras da negatividade. E para isso, é preciso mais do que saber o que fazer. É necessário entender profundamente por que fazer e como praticar os princípios que transformarão sua vida. Cada detalhe deste vídeo foi feito para mostrar como, com pequenas mudanças de mentalidade, você pode começar a viver com mais clareza, serenidade e equilíbrio. Portanto, acompanhe cada detalhe e não perca nenhum passo deste processo transformador. Este conteúdo pode ser o que você precisa para começar a dominar sua mente e eliminar de vez os pensamentos que te limitam. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e liberdade interior. A liberdade interior, superando os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são como nuvens passageiras que obscurecem temporariamente a clareza da nossa mente. Eles surgem com uma falsa sensação de controle, como se estivéssemos diante de uma realidade que nos ameaça constantemente. No entanto, ao olhar de forma mais profunda, podemos perceber que esses pensamentos não têm fundamento além da nossa própria interpretação da realidade. O estoicismo, em sua essência, nos lembra que não podemos controlar o que nos acontece, mas somos os senhores do que escolhemos pensar sobre isso. A verdadeira liberdade não está em modificar o mundo exterior, mas em controlar nossas reações internas a ele. Os pensamentos negativos frequentemente se ancoram no efêmero, no incerto, no medo do futuro e no arrependimento do passado. Eles nos arrastam para um turbilhão emocional que distorce a nossa percepção de quem realmente somos e do que podemos fazer. Mas como os antigos sábios estoicos afirmam, a realidade não está no que ocorre, mas no modo como a interpretamos. Um acontecimento, por mais desafiador que seja, torna-se apenas mais um ponto em nossa jornada, e não o fim dela, se conseguirmos olhar para ele com os olhos da sabedoria. Para dominar esses pensamentos negativos, é necessário um ato de coragem e disciplina mental. Precisamos desenvolver o hábito de questionar nossas percepções, especialmente aquelas que surgem em momentos de tensão. O medo, a raiva, a ansiedade, todos esses sentimentos têm raízes na nossa visão distorcida das circunstâncias, na ilusão de que o futuro é incerto e que o controle sobre ele nos escapou. A verdadeira serenidade, portanto, não reside na ausência de desafios, mas na capacidade de encará-los com uma mente imperturbável que escolhe não se identificar com as emoções que surgem em resposta. Ao tomarmos consciência de que somos os criadores do nosso julgamento interno, percebemos que a chave para a paz não está na eliminação do sofrimento, mas na capacidade de viver com ele sem nos deixarmos dominar. O pensamento negativo perde sua força quando o encaramos como o reflexo de nossa interpretação e não da realidade em si. Não se trata de uma luta contra os pensamentos, mas de um entendimento profundo de que somos capazes de escolher a maneira como os processamos. Esse domínio sobre a mente é um exercício contínuo, um caminho que exige paciência, prática e perseverança. Cada pensamento negativo que conseguimos observar sem nos identificar é uma vitória sobre a ilusão que tenta nos aprisionar. Ao nos desapegarmos da tirania dos pensamentos distorcidos, encontramos um espaço de liberdade interior, onde a serenidade não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de viver em harmonia com o que é. Esse é o caminho para a verdadeira tranquilidade, uma vida guiada pela razão, pela virtude e pela aceitação serena do que não podemos mudar. A trilha da serenidade, aceitando a impermanência das emoções. As emoções são como as marés do oceano, surgem e se retiram com uma força que muitas vezes parece irresistível, mas que em sua essência é transitória. Não há emoção, por mais intensa que seja, que permaneça para sempre. O filósofo estoico Marco Aurélio nos lembra em sua sabedoria atemporal que nenhum evento da vida é mau, a não ser que o interpretemos como tal. O sofrimento, portanto, não está na emoção em si, mas na maneira como a julgamos e nos identificamos com ela. Ao reconhecermos que todas as emoções, como as marés, têm seu ciclo, começamos a entender que nada, nem a raiva, nem a tristeza, nem a ansiedade, tem o poder de nos definir permanentemente. Quando estamos imersos em emoções intensas, o horizonte parece obscurecido, como se um grande vendaval fosse o único aspecto da nossa realidade. No entanto, se treinarmos nossa mente
atentamente a observar a impermanência das emoções, perceberemos que elas não são a nossa essência. Elas vêm e vão, assim como as nuvens no céu. O céu permanece inalterado, enquanto as nuvens se dissipam. Quando aplicamos esse mesmo princípio à nossa vida interna, descobrimos que não precisamos ser reféns das tempestades emocionais. A paz interior não surge da ausência de emoções, mas da nossa capacidade de reconhecê-las como transitórias e de não nos identificarmos com elas. Esse entendimento é o fundamento da tranquilidade. A verdadeira sabedoria não reside em controlar ou suprimir as emoções, mas em desenvolver a habilidade de vê-las sem ser dominado por elas. A mente que compreende a impermanência das emoções se torna mais forte, pois sabe que nenhum estado emocional, seja ele de dor ou de prazer, é permanente. A chave está em permanecer firme, sem se apegar aos extremos que essas emoções provocam. Como uma árvore que balança com o vento, mas não se quebra, nossa serenidade vem da nossa capacidade de manter o equilíbrio em meio à tempestade emocional. Ao aplicar essa visão estoica, aprendemos a não dar um peso excessivo a nenhum momento emocional. A raiva, a tristeza, o medo, todas essas emoções, por mais intensas que sejam, são passageiras. O que importa é como nos posicionamos diante delas. Não somos definidos por nossos momentos de fraqueza, assim como não somos exaltados pelos nossos momentos de prazer. Somos compostos pelas escolhas que fazemos, pelas virtudes que cultivamos, e não pelas marés que surgem e desaparecem. Portanto, ao compreendermos a impermanência das emoções, nos tornamos mais livres, libertos da ilusão de que qualquer sentimento momentâneo possa nos definir. Conseguimos caminhar com mais confiança no terreno da vida. Ao olhar para dentro e ver que tudo passa, nada mais nos abala profundamente. Somos capazes de manter a serenidade não porque evitamos as emoções, mas porque sabemos que elas fazem parte do fluxo natural da vida e que, assim como todas as coisas, elas também passarão. A verdadeira força reside em não nos entregarmos a elas, mas em seguir em frente com sabedoria e calma, independentemente da tempestade que se desenha ao nosso redor. A arte de julgar, a liberdade que vem do controle interno. A mente humana é um campo fértil, onde nascem tanto nossas alegrias quanto nossas aflições. Muitas das tormentas internas que enfrentamos não surgem da realidade externa, mas de nossa interpretação distorcida dessa realidade. Como sabiamente disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quando nos deixamos levar por julgamentos impulsivos ou distorcidos, é como se estivéssemos encarnando as tempestades da mente sem perceber que a verdadeira fonte do sofrimento não está nos eventos em si, mas na maneira como os interpretamos. O controle sobre o julgamento é o ponto de partida para qualquer transformação interna. A natureza dos pensamentos negativos não está nos próprios pensamentos, mas na forma como permitimos que eles moldem nossa realidade. Em vez de aceitar passivamente as percepções que surgem diante de nós, o verdadeiro estoico busca ativamente reavaliar e questionar essas imagens mentais. Ao cultivar a disciplina de examinar nossos próprios pensamentos, descobrimos que muitas das nossas aflições são construções da mente, que podem ser desconstruídas com a prática de um julgamento mais claro e racional. Quando somos escravizados pelas interpretações negativas, nossa paz interior se dissipa, como o calor do sol diante de uma nuvem densa. No entanto, ao tomarmos as rédeas do nosso julgamento e treinarmos a mente para focar no que realmente importa, conseguimos libertar-nos da tirania das percepções distorcidas. A verdadeira liberdade não é a ausência de desafios externos, mas a capacidade de escolher, em meio a esses desafios, como nos relacionamos com eles. O poder de controlar o próprio julgamento nos coloca em uma posição de força, onde podemos decidir de forma consciente o que devemos aceitar e o que devemos rejeitar. O caminho para a paz interior não é uma fuga da realidade, mas um aprofundamento na compreensão dela. Ao aprender a substituir pensamentos destrutivos por pensamentos construtivos, por virtudes como a sabedoria, a coragem e a temperança, nossa mente se fortalece e se eleva. Esses pensamentos positivos não são apenas reações passivas, mas forças ativas que moldam a nossa visão do mundo e nos capacitam a agir com clareza e tranquilidade. A paz não é a ausência de conflitos, mas a capacidade de navegar através deles com uma mente serena e uma visão precisa. Portanto, a transformação que buscamos começa no domínio de nossas próprias percepções. Ao mudar nossa visão sobre os eventos da vida, liberamo-nos das correntes da
da negatividade. Somos, na verdade, livres para escolher como reagimos e, ao tomar posse dessa liberdade, começamos a trilhar o caminho da verdadeira sabedoria. O controle sobre o julgamento interno nos permite cultivar um solo fértil para a paz duradoura, onde pensamentos destrutivos não têm espaço para se enraizar. Assim como o agricultor que escolhe suas sementes com sabedoria, devemos escolher nossos pensamentos, pois são eles que determinam o cultivo de nossa realidade. O caminho da liberdade. O desapego como chave para a serenidade. A verdadeira paz não reside na erradicação de pensamentos ou emoções, mas no modo como nos relacionamos com eles. O desafio não está em lutar contra o que sentimos, mas em compreender que não somos nossos pensamentos, nem nossas emoções. O grande erro que muitos cometem é se identificar completamente com os pensamentos negativos, permitindo que eles definam nossa identidade. Quando nos deixamos consumir pelas crenças limitantes ou pelas emoções passageiras, criamos correntes invisíveis que nos aprisionam. O verdadeiro estoico, no entanto, não se deixa arrastar por essas correntes. Ele cultiva o desapego, aprendendo a observar os pensamentos e sentimentos sem se identificar com eles. A prática do desapego é um exercício contínuo de autodomínio. Não é necessário eliminar os pensamentos, mas aprender a vê-los como o que são, meras manifestações temporárias da mente. Ao não nos apegarmos a eles, conseguimos preservar nossa tranquilidade. O desapego não significa indiferença, mas sim uma compreensão profunda de que não somos prisioneiros das circunstâncias externas ou das turbulências internas. Como um observador distante, o estoico se posiciona diante das marés emocionais sem se afogar nelas, mantendo-se firme e imperturbável, sabendo que a tempestade passará. A aceitação é a chave que libera a mente da prisão do apego. Em vez de resistir ou lutar contra o que não podemos controlar, aprendemos a aceitar a realidade como ela é. A resistência às circunstâncias inevitáveis apenas gera mais sofrimento. Quando aceitamos as coisas como elas são, sem julgamentos ou expectativas excessivas, abrimos espaço para a serenidade. Aceitar não significa resignação passiva, mas uma atitude ativa de compreender que há coisas além do nosso controle. Ao focarmos naquilo que realmente podemos mudar, nossas reações, nossas escolhas e nosso comportamento, a mente se torna livre para agir com clareza e eficácia. Este é o cerne do pensamento estoico, que o sofrimento vem não das coisas em si, mas do modo como reagimos a elas. Não podemos controlar os eventos da vida, mas podemos controlar como nos relacionamos com eles. Ao praticarmos o desapego, não estamos negando nossas emoções ou experiências, mas sim percebendo que elas não definem nossa essência. O verdadeiro poder está em escolher como responder a elas. A vida nos oferece o terreno para o crescimento, mas somos nós que decidimos como semear e cultivar esse terreno. Portanto, a verdadeira libertação está na aceitação do que não podemos mudar e no desapego do que não podemos controlar. Ao fazer isso, liberamos nossa mente da tirania dos pensamentos negativos e das emoções destrutivas. Somos, então, capazes de caminhar em direção à paz interior, não porque eliminamos as dificuldades, mas porque aprendemos a enfrentá-las com serenidade e sabedoria. O desapego não é a negação da vida, mas a liberdade de viver de forma plena, sem as amarras da ansiedade, do medo ou da frustração. Ele é o caminho para uma mente tranquila, que encontra seu equilíbrio, independentemente das tempestades que se levantam ao seu redor. A virtude como antídoto, o caminho para a tranquilidade interior. No coração da filosofia estoica repousa a ideia de que, ao cultivarmos as virtudes, podemos transformar as adversidades e pensamentos negativos em ferramentas para o crescimento interior. A verdadeira liberdade para o estoico não é a eliminação dos desafios ou a extinção das dificuldades, mas a capacidade de enfrentá-los com uma mente alinhada à virtude. Pensamentos negativos são inevitáveis, mas não precisam nos dominar. Eles se dissipam à medida que direcionamos nossas energias para desenvolver qualidades como a justiça, a temperança, a coragem e a sabedoria. Essas virtudes não são simples conceitos teóricos, mas práticas diárias, modos de ser que moldam nosso comportamento e nossa percepção do mundo. A justiça nos ensina a tratar os outros com imparcialidade. A temperança nos oferece equilíbrio nas nossas ações e desejos. A coragem nos guia em tempos
tempos de medo ou incerteza, e a sabedoria nos proporciona discernimento nas decisões. Quando essas virtudes se tornam o alicerce de nossa vida, a mente se torna mais firme, mais imune às distorções da negatividade. Em vez de sermos governados pelas marés impetuosas da emoção ou da dúvida, começamos a agir com clareza, baseados em princípios sólidos que nos orientam em direção a uma vida mais equilibrada e tranquila. O objetivo do estoico não é erradicar todas as falhas ou imperfeições da mente, pois isso seria uma missão impossível. A mente humana é, por natureza, suscetível a falhas, e a perfeição é uma ilusão que devemos aprender a aceitar. O verdadeiro propósito é redirecionar essas falhas de forma construtiva, reconhecendo que nossas imperfeições podem, na realidade, servir como trampolins para o crescimento pessoal. A raiva, a tristeza e a ansiedade, por exemplo, não precisam ser inimigos a serem derrotados, mas forças que, quando compreendidas e controladas pela razão, podem nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Ao adotarmos as virtudes estoicas, nossa resposta a pensamentos negativos se transforma. Não somos mais reféns da passividade diante de nossa própria mente, mas passamos a ser arquitetos de nossa reação diante da adversidade. Em vez de sucumbir à tentação de reagir impulsivamente aos desafios, somos capazes de agir com ponderação, agindo com justiça, agindo com coragem, agindo com sabedoria. Não é mais sobre eliminar as dificuldades ou os pensamentos desconfortáveis, mas sobre usá-los como oportunidades para praticar as virtudes que nos tornam mais fortes e mais centrados. Assim, a prática constante das virtudes é o antídoto para a tirania dos pensamentos negativos. Elas nos orientam a viver com integridade, com autocontrole e com um senso profundo de paz interna. À medida que essas virtudes se tornam mais enraizadas em nosso ser, a mente se torna mais capaz de agir com tranquilidade, sem ser perturbada pelos ruídos externos ou pelas tempestades internas. Não buscamos a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentar qualquer desafio com uma alma serena e imperturbável, reconhecendo que cada momento é uma oportunidade de crescer e refinar nosso caráter. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se acharam o conteúdo útil, não esqueçam de deixar um like e compartilhar com quem possa se beneficiar dessas ideias. Isso ajuda muito a espalhar o conhecimento. Fiquem ligados e assistam ao próximo vídeo que vai aparecer na tela.